A paz do Senhor, meus amados. Eu espero que quando esse vídeo chegar até você, o Espírito Santo trabalhe de forma assim grandiosa na tua vida, trazendo para você total libertação, total compreensão dos tempos em que vivemos e que a presença do Senhor se manifeste em nome de Jesus através da tua vida, certo? Deus te abençoe realmente, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por estar aqui junto com todos esses meus irmãos que hão de ouvir essa humilde serva do Senhor. Por tua graça e misericórdia eu te louvo pelo canal e no YouTube, por essa plataforma que nos dá, ó Deus eterno, condições de expandir ainda mais o teu evangelho, pois esse é um dos requisitos para a tua vinda. Que o evangelho seja pregado em todas as partes para poder então vir o fim. Muito obrigada por o Senhor nos proporcionar tamanha bênção. Alcance a vida dessa pessoa que está me recebendo em sua casa. Eu ministro sobre a casa dela a bênção, vitória, saúde, prosperidade, em o nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, no assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse assim, lá em Tessalonicenses: confortai-vos uns aos outros com estas verdades. E agora eu quero ler com você, no livro de Pedro, a segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, na verdade todo o capítulo 3 nós vamos ler. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que hoje existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser em comportamento, em trato e em amor? Pedro faz essa pergunta. E eu quero encerrar a leitura por aqui. Sabendo que a terra está reservada para o fogo, sabendo que a destruição é iminente, sabendo que haverá um escape que através do arrebatamento da igreja, através da vinda de Jesus para os crentes salvos, sabendo isso, que tipo de crente convém a gente ser? Pedro faz essa indagação. Quem era o Pedro? Se nós formos analisar um pouquinhozinho o Pedro era uma das pessoas menos apropriadas para estar ali naquele lugar. Afinal de contas, ele negou o Senhor. Afinal de contas, Pedro era instável, falava pelos cotovelos. Mas eu ouvi alguém conversando sobre o Pedro e os 3 estágios da conversão de Pedro. Aquilo encheu meu coração, encheu minha alma,
E eu disse, que coisa linda. Quando Pedro disse aqui, sabendo de tudo isso, que pessoas convém a gente ser? Que tipo de crente convém que sejamos? Aí eu respondo, convertidos. Convertidos. Jesus, uma certa vez, disse para o Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês essa noite, eu orei por vocês. Eu pedi a Deus para guardar vocês. Pedro, quando você se converter, por favor, Pedro, cuida das ovelhas, ajuda os teus irmãos, ajude os seus irmãos. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus chamou ele de pedra. Ele era Simão e agora Jesus disse, você vai se chamar Pedra. Jesus escolheu a pessoa mais inconstante, porque tudo que Pedro era inconstante. Tudo que ele não era ser constante. E o que é a característica maior de uma pedra? Constância. Ela é constante, ela é dura, ela é firme, ela é pedra. Jesus passou 3 anos dizendo, tu é pedra, tu é pedra, tu é pedra, até Pedro se conscientizar de que sim, ele era uma pessoa que, apesar de ser do jeito que era, mas ele podia ser aquele que seria o primeiro pastor. No primeiro momento, quando Jesus passou 3 anos chamando Pedro de pedra, né, chamando Simão de pedra, para ele conscientizar aquilo ali e entender que o Senhor havia escolhido ele para alguma grande obra, ele só veio receber essa conversão de verdade. Veja que ele passou 3 anos com Jesus, pessoa. E ele só veio receber essa conversão naquele momento que o Senhor fez as 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Ainda estava aquele Pedro afoito. Ainda era aquele Pedro, glória a Deus. Aquele Pedro que diz, não, eu dou conta. Aquele Pedro que diz, eu faço. Não sei, esse daqui é comigo, deixa comigo, não sei o quê. Ah, eu sou bom nisso. Ainda era aquele Pedro. Quando o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que tudo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Segunda pergunta, Pedro, segunda vez, tu me amas? Aí o Pedro já abaixou um pouco a pancada, porque ele lembrou que ele negou Jesus. Ele lembrou que ele era inconstante, ele lembrou que ele era falho, ele lembrou que ele era pequeno e falava demais. E aí, com a pancadinha mais baixa, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Terceira vez o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí o Pedro, com a pancada ainda mais baixa, mais humilde, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacente as minhas ovelhas, Pedro. Nessas 3 perguntas e nesses encontros de Jesus com Pedro, nesses diálogos de Jesus com Pedro, eu aprendo muita coisa. Eu aprendo, eu ouvi um pregador dizendo assim que um dos exemplos de conversão é Moisés, né? Que Moisés levou 40 anos para se converter. O Pedro levou mais ou menos uns 3 anos. Paulo foi imediatamente, Paulo foi transformado imediatamente. Então, o tempo de conversão depende de cada um, meu irmão, depende de cada pessoa. Nós devemos nos converter. Pedro se converteu naquele momento, quando ele pensou tudo. Então, ele aprendeu as 3 lições que todo convertido aprende. Todo convertido aprende. A primeira lição, glória a Deus. Você é ninguém, eu sou ninguém. Quando a gente se converte, quando a gente é virado pelo avesso, glória a Jesus. Primeira coisa que a gente entende é que a gente é ninguém. Primeira lição. Segunda lição que a gente tem quando é convertido, que somos alguém. Nós somos alguém. Primeiro, nós somos ninguém. E a gente aprende que a gente é alguém. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus, Ele é quem opera tudo em todos. São 3 lições do verdadeiro convertido,
que nós reconhecemos que somos ninguém, depois a gente encontra-se que é alguém. Quando Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, você me ama. Pedro lembrou e disse, eu sou ninguém, eu neguei a ele. Quem sou eu? Quem sou eu? Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor disse, você é alguém, eu te qualifico para isso. Glória a Jesus. E esse mesmo Pedro, posteriormente, agora bem mais maduro e já experiente, ele escreve as cartas. A primeira, já essa segunda carta, já à beira da morte, ele já tinha anunciado a morte dele. E ele diz assim, gente, o céu e a terra está reservado para o fogo. E sabendo disso, convém que vocês se convertam, convém que vocês entendam que a vinda do Senhor é algo real. E quando alguém duvidar disso, você vai dizer, eu tenho confiança no que a palavra de Deus diz. Eu tenho confiança na promessa que ele me fez. Eu tenho consciência de que sou ninguém, mas sou alguém porque ele me qualificou e que estou esperando porque só ele pode operar grandiosamente. Pedro teve a sua experiência quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ele viu que Deus o usava grandiosamente e ele discursou para aquela grande multidão. Meu irmão, aqui está passando caminhão distante, toda a linha. Então, deixa eu ver se melhora aqui o negócio. Ó, o Senhor, a promessa dele está certa. A terra vai se queimar. Mas ele prometeu que resgataria o seu povo. Ele prometeu que resgataria a sua noiva. Então, sabendo disso, que tipo de crente convém você ser? Um crente desleixado, um crente de qualquer jeito? Não, irmão. Em nome de Jesus. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos para casa. Mas quem ficar aqui vai estar aguardando unicamente o dia do Senhor. Vai estar aguardando o dia do Senhor, o dia da ira. O dia em que os elementos se desfarão. A Bíblia diz que cairá pedras, meteoros, do tamanho de 30 quilos mais ou menos. Haverá, meus irmãos, somente ais, só haverá desespero. Apocalipse traz todo esse cenário de catastrófico. Mas hoje, você ainda tem a oportunidade. Meu amigo, você que se desviou dos caminhos do Senhor, volta agora. Agora mesmo onde você está, dobre seu joelho, ou curve sua cabeça, ou vá para um lugar reservado e conversa com Jesus agora. O arrebatamento pode ser daqui a pouquinho. Pode ser daqui a pouquinho. Talvez as suas amizades, aonde você está aí ao redor, e você colocou o fone de ouvidos para ouvir a missionária, por alguma razão, e eu sei que a razão é o Espírito de Deus te chamando, convocando, porque as ovelhinhas todas estão sendo convocadas. Aleluia! E você também está sendo convocado. Então, se você está desviado dos caminhos do Senhor, reconcilia-te com o teu Criador agora, nesse exato momento. Essa terra aqui está reservada para o fogo. Tudo aqui vai ser queimado. Mas você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Você pode estar com o Senhor na glória, junto com a noiva. Então, aceita Jesus agora nesse momento, quem ainda não aceitou. Quem tiver desviado, volta para os caminhos do Senhor. E aqueles que estiverem frios, por favor, procura rapidamente se consertar diante do Senhor. Procura se animar, se alegrar, se fortalecer na grandeza do Senhor, porque quando acontecer, vai ser tarde demais para voltar atrás. Quando eu fico imaginando, eu ainda sou daquele tempo que a gente esperava Jesus, ainda sou assim. E eu me lembro que quando a gente acordava, que não via nossa mãe logo assim por perto, ficava uma agonia, porque a gente pensava que Jesus já tinha voltado e a gente tinha ficado. Amados, a igreja do Senhor tem que estar nessa expectativa da vinda do Senhor a qualquer momento. Porque Ele vai vir. Ele virá. E quando a trombeta de Deus tocar, a noiva do Cordeiro será recebida na eternidade. A noiva do Cordeiro será chamada para casa, será chamada para a festa, para o banquete. E aonde você estará, meu irmão? O que você está fazendo da sua vida? Pedro é um exemplo nosso. Jesus disse, Pedro, é desse tipo que eu quero que cuide. Pessoa que sabe cair, mas que se levantou. Pessoa que caiu, mas que se levantou. Pessoa que sabe o que é errar e buscar o conserto. É esse tipo que eu quero.
Pedro era igualzinho a gente, meu irmão. Você e eu que somos sujeitos a qualquer coisa, principalmente nós, louvado seja Deus, humanos, tão humanos que precisamos do auxílio do Espírito Santo para tudo. Você não é diferente de ninguém, você não é pior do que ninguém, você não é mais pecador do que ninguém. Você se afastou dos caminhos do Senhor, fez tanta coisa que agora você está dizendo: meu Deus, eu tenho até vergonha de voltar, porque eu estou com vergonha de Deus. Isso é coisa do diabo, não tenha vergonha do teu Senhor, levante-se. Qualquer pecado Jesus perdoa, não importa o que você fez, não importa quão longe você foi. Em nome de Jesus, acorda. Em nome de Jesus, venha para casa. Em nome de Jesus, desperte, porque o reino está esperando. A nossa casa celestial está esperando, então vamos para casa já já, vamos para casa. Acorda, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não foi à toa que você veio parar aqui nesse canal. Não foi à toa que você está ouvindo essa serva do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esse céu que você hoje está vendo vai queimar. O mar não existirá mais. Todas essas profecias já estão às vésperas. Nós estamos, como disse Jesus, com dores de parto. A terra está com dores de parto. E o nascimento disso, desse cenário que ele falou sobre dores de parto, é o arrebatamento da igreja. Por favor, meu irmão, desperte, você que já conhece Jesus e deixou ele. Volte agora, volte agora. A minha oração é que você ache Jesus depressa. Você volte agora. Porque verdadeiramente, que crente convém a gente ser? Convertido. Converta-se agora. Entregue teus caminhos ao Senhor, para que o Senhor possa colocar o teu nome no livro da vida e você possa entrar pela cidade junto conosco. Irmão, não largue a sua cruz agora. Não largue a sua cruz agora. Eu sei que você está sofrendo há muitos anos. Há longos anos você está sofrendo. Mas tudo aqui é passageiro. Já já tudo isso daqui passa. O que importa mesmo é a vida eterna. Então, enxugue as lágrimas. O que não tem jeito, já foi dado jeito. O que não tem remédio, remediado está. Você não pode mudar as outras pessoas. Você pode mudar você mesmo. Então escolha ser feliz, escolha encher-se do Espírito Santo. Ainda que teu pai não vá, tua mãe não vá, teu filho não vá, tua mulher não vá, teu marido não vá, não deixe de ir por causa de ninguém. Porque te espera uma coroa de glória, um lugar, aleluia, de descanso eterno. Imagina o seu corpo ser transformado, igualzinho o corpo de Jesus em glória. E você entrar na eternidade e se acostumar com a eternidade, vai ser um choque. E eu não quero que você perca isso. De jeito nenhum. O Espírito Santo não quer que você perca isso. Vamos para casa. Vamos para casa. Leia a Bíblia, ame a Bíblia. Ela vai lhe indicar o caminho bem certinho. Não precisa confiar em ninguém, confia no Senhor. E tudo ficará bem. Deus te abençoe. Eu ministro sobre a tua vida. Vida eterna. Para a glória de Deus. Se inscreve no canal e ajuda a gente para a gente permanecer aqui na plataforma, combinado. E você que já é inscrito, consiga mais um. Se quiser, né, trabalhar junto conosco, porque isso é uma oportunidade de trabalho na obra do Senhor.